Oi, pessoal! Hoje, em Direito Administrativo, nós vamos falar sobre responsabilidade civil do Estado. Está no ponto 2.6 do edital da Polícia Civil de Minas Gerais, desse ano de 2018, e é um tema que foi bastante cobrado nas duas primeiras etapas do concurso. A primeira etapa, que são questões múltiplas escolhas, e a segunda, que caiu uma questão aberta sobre responsabilidade civil. Então, é importante dar uma atenção grande aos concursos dessa natureza. O que seria a responsabilidade civil do Estado? É basicamente esse dever de indenizar o particular em função de danos morais, materiais, estéticos, decorrentes de condutas dos agentes públicos. Então, o Ricardo Alexandre, no seu livro, ele diz o seguinte: a responsabilidade civil da administração pública consiste na obrigação estatal de indenizar os danos patrimoniais, morais ou estéticos que seus agentes, atuando nessa qualidade, causarem a terceiros, podendo ser dividida em dois grandes grupos: a contratual, decorrente do descumprimento de cláusulas constantes em contratos administrativos, e a extracontratual ou aquiliana, que abrange as demais situações, e o capítulo 11 do livro do Ricardo Alexandre dá ênfase à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual. Uma vez que a responsabilidade contratual, o próprio nome diz, é decorrente dos contratos, tem um regramento próprio, decorrente deste negócio jurídico, o qual, em direito administrativo, é analisado à luz principalmente da Lei 8666, que é a Lei das Licitações. Bom, é importante, quando a gente fala do tema, a gente ter uma boa noção da evolução das teorias. A partir do momento que a gente entende a evolução das teorias, a gente já consegue se situar sobre a sistemática da responsabilidade civil no ordenamento brasileiro, e a gente consegue também ter uma noção dessa base principiológica. É importante se ater que antes do surgimento do direito administrativo como um todo, e caso você não tenha noção do surgimento do direito administrativo, já tem vídeo sobre isso, falando do conceito, dos critérios, enfim. Fato é que quando estávamos sob a égide dos estados absolutistas, o qual ainda não havia essa noção de Estado de Direito, não havia que se falar em responsabilidade civil do Estado. Aliás, não havia que se falar em direito administrativo, tampouco em responsabilidade civil do Estado. Vigorava, portanto, à época a teoria da irresponsabilidade civil. Aquela ideia do the king can do no wrong, o rei não pode errar, ela prevalece neste cenário, neste contexto, onde o soberano, por mais que ele causasse danos a particular, ele não estaria errado, e não estando errado, não haveria que se falar em responsabilidade. Essa teoria foi esperada e evoluiu à medida que o poder do soberano foi sendo limitado. Isso se dá com as revoluções burguesas, com o surgimento do Estado de Direito, com o advento do constitucionalismo moderno, enfim. As teorias elas vão ganhando força no sentido de que deve haver uma responsabilização estatal, só que isso surgiu primeiramente com as teorias civilistas. Houve uma mistura da teoria civilista com a publicista, porque, de certa maneira, o estudo civil, o estudo do direito privado, o estudo do direito civil, ele antecede um pouco ao direito público, porque as relações privadas eram muito importantes, livre iniciativa, enfim. Então, o estudo civil, em termos de responsabilidade, antecedeu ao direito público. E aí surgiu as teorias civilistas, duas delas, assim, prioritariamente decorrente desse âmbito do direito civil, a aplicação das normas do direito privado, que é a teoria dos atos de império e de gestão. O que é isso? O Estado só deve responsabilizar o particular nos seus atos lesivos decorrentes do ato de império. Por quê? Porque aí há uma desigualdade entre Estado e particular. Mas nos atos de gestão, quais sejam aqueles atos
em que há uma total horizontalidade entre Estado e particular, agindo o Estado como se um particular fosse, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado. Essa é uma teoria civilista, a qual não se aplica nos dias de hoje e já há algum tempo foi superada. Depois veio a própria teoria do direito civil, a qual vocês estudam quando vão estudar responsabilidade civil no Código Civil, que é a teoria da culpa civil ou da responsabilidade subjetiva. O que é isso? É o dever do Estado de indenizar tão somente quando ele incorre em dolo ou culpa, para além dos elementos próprios da responsabilidade. Conduta, nexo causal e dano, deve haver uma conduta dolosa ou culposa comprovada nos autos, para aí sim se falar em responsabilidade civil. Isso evoluiu, e aí evoluiu por quê? Porque o direito público foi ganhando mais estudiosos, foi ganhando voga na seara jurídica, no direito como um todo, e aí surgiram as teorias publicistas, a começar pela teoria da culpa administrativa, ou culpa anônima, ou culpa do serviço público, que de certa monta ainda guarda resquícios com a teoria civilista. E por quê? Porque o elemento subjetivo do dolo e da culpa ele não desapareceu. Em verdade, ele ainda é exigido para fins de responsabilidade, mas é um dolo e uma culpa que deve ser comprovado não em relação ao Estado, ente abstrato ou ao agente público, e sim em relação à falta daquele serviço, ao descumprimento daquele serviço. Você demonstra que o Estado deveria agir, mas não agiu. Você demonstra que o Estado deveria prestar aquele serviço e não prestou, ou prestou de forma inadequada. E aí, comprovando esse nexo de causalidade com a adição do elemento subjetivo, incide a responsabilização. Essa é a teoria da culpa administrativa. É utilizada? Bom, embora controverso, há alguns sinais na jurisprudência e na doutrina de que sim, em algumas situações ela é utilizada. A teoria do risco administrativo, a qual o ordenamento jurídico brasileiro o coloca como teoria regra no ordenamento, que diz que, na verdade, a responsabilidade civil ela é objetiva. A responsabilidade civil do Estado. O que isso significa dizer? Não precisa do elemento subjetivo, não precisa da comprovação de dolo ou culpa para incidir responsabilidade estatal. Basta que se demonstre o dolo, basta que se demonstre a conduta, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano. Isso não significa dizer que não há excludente de responsabilidade. Não é sempre que o Estado vai ser responsabilizado, não. Tem determinadas condutas que o Estado pode praticar, isso pode causar dano, mas em razão de alguma excludente de ilicitude, como por exemplo o caso fortuito, no caso um fortuito externo, né, que não teria como a administração prever ou evitar aquele resultado, ela não vai responder. Então pode incidir culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros, isso pode muito bem ocorrer e aí o Estado não será responsabilizado. Situação diferente ocorre na teoria do risco integral, que é uma teoria que no Brasil nós adotamos de forma excepcional em situações muito pontuais, a qual vigora a responsabilidade civil objetiva, não precisa do elemento subjetivo da demonstração do dolo da culpa, mas também não cabe nenhuma excludente de ilicitude. Então, ainda que seja uma força maior, um fortuito, uma culpa exclusiva da vítima ou uma culpa exclusiva de terceiro, que são as 4 atenuantes da responsabilidade civil, ainda assim, pela teoria do risco integral, haverá uma responsabilização civil do Estado. Veja que o Estado ele assume a figura do verdadeiro garantidor universal. O particular, não importa o que aconteça com você, eu vou te indenizar por isso. Por ser uma teoria que cobra muito do Estado, muito mais do que ele pode dar, né? Afinal de contas, os recursos são finitos, ela é uma teoria, de certa forma, fadada ao fracasso. Porque qualquer infelicidade, qualquer dissabor experimentado pelo particular que guarde relação com a sua atuação, haveria uma responsabilização integral, o que é bastante questionável. No Brasil, a gente adota em 3 situações: dano nuclear, dano ambiental e acidente terrorista em aeronaves brasileiras.
São as 3 situações admitidas pela doutrina e pela jurisprudência da adoção da teoria do risco integral. Portanto, regra geral, teoria do risco administrativo, excepcionalmente teoria do risco integral e, para alguns, a teoria da culpa anônima, também chamada de culpa administrativa ou culpa do serviço público. Na Constituição, aonde está a disciplina da responsabilidade civil? Bom, ela encontra previsão no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Quando eu falei sobre a evolução das teorias, nós podemos fazer essa diferenciação entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva, bem como eu já disse das causas excludentes. Repassando novamente, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiro. Quando a culpa é concorrente, pode haver uma atenuante do montante da indenização, mas não será uma excludente por si só. Ou seja, se o Estado de alguma maneira infringe normas, atua com dolo ou culpa na conduta, não importa se o particular ou o terceiro também estão errados. Haverá no máximo uma atenuante, haverá no máximo uma certa compensação no quantum indenizatório. Por fim, a prescrição, e aqui é importante se ater também à jurisprudência do STF. Antes, havia uma certa discussão se a responsabilidade civil, em termos de ressarcimento, enfim, seria algo imprescritível. E chegou-se à conclusão que não. A reparação do particular para o erário, de certa monta, ela não é imprescritível e incide o instituto da prescrição pelo prazo de 3 anos, regulado pelo Código Civil. Vou buscar aqui algumas ponderações no livro do Ricardo Alexandre. Deixa eu ver. Ação de reparação, acréscimos, prazo prescricional. Porém, por força dos decretos 20.910, é de 5 anos o prazo prescricional das ações contra a fazenda pública. Então, aquele particular lesado, ele tem um prazo de 5 anos para ingressar com a ação civil. Com o advento do artigo 1º da Lei 9494, o prazo de 5 anos foi estendido também às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Lembrando que quando eu digo Estado, portanto, para se falar em responsabilidade objetiva, eu estou falando tanto às pessoas jurídicas de direito público quanto aquelas de direito privado, porém prestadoras de serviço público. A elas incide a regra geral da teoria do risco administrativo, cabendo, portanto, as excludentes de ilicitude. Lembrando que o prazo começa a fluir a partir da data do ato ou do fato, e o STJ já disse que quando a ação de indenização decorre de dano gerado por ilícito penal praticado por agente do Estado, o prazo prescricional somente tem início a partir do trânsito em julgado da ação penal condenatória. Agora, como eu disse, quando o Estado paga a um particular essa indenização, ele pode pegar de volta em via de ação de regresso aquele dano, aquela indenização que ele pagou ao particular, ele pode pegar de volta do agente público que incorreu em dolo ou culpa, necessariamente. Ele deve ter agido com dolo ou culpa. E aí, em relação à prescrição dessa ação de regresso, há quem sustente que é imprescritível, mas há divergências na doutrina. E se essa ação de regresso for em face de um particular, incidirá a prescrição regulada pelo Código Civil. Um ponto importante a se dizer. É claro que isso ainda está pendente de um pronunciamento mais pacífico do STF. Bom, para a gente fechar esse tema, embora eu não esgotei o tema, ele é amplo, ele é extenso, ele é recheado de jurisprudência, de
polêmicas em pontos específicos de responsabilidade, então é importante fazer um estudo mais aprofundado do tema, mas eu vou dizer tão somente a polêmica que envolve a responsabilidade civil por omissão. Por quê? Porque a doutrina tende a dizer que na responsabilidade civil por omissão, a responsabilidade é necessariamente subjetiva do Estado, incidindo, portanto, a teoria da culpa anônima. O particular deve comprovar que aquela omissão ela decorreu de uma falta do dever de agir, uma falta esta que foi dolosa, que foi culposa, e deve-se demonstrar isso nos autos. Contudo, o STF, numa decisão sobre morte do preso, em que ele reconhece que o Estado, quando tem esse dever de cautela, esse dever de integridade, esse dever de custódia, ele deve velar pela integridade física e moral do preso, e quando ele não faz, ele se omite, incidindo na teoria do risco administrativo, a qual é uma teoria objetiva. Portanto, o STF, em tímidas manifestações, vem dando a entender que mesmo em omissão se aplica a regra da responsabilidade civil objetiva. Mas temos fortes doutrinadores que apontam no sentido de que esta responsabilidade por omissão guarda a natureza subjetiva. Bom, acho que conseguimos falar quase tudo do tema. Por fim, só para fechar, eu vou terminar lendo o artigo 37, parágrafo 6º, que acolhe a teoria do risco administrativo. Vou pegar ela aqui no Vadimeco para ler e fechar o vídeo. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Este é o regramento constitucional do tema. Bom, é isso. Visão panorâmica do tema. Espero que tenha sido útil.